Porque quando você se apaixona pela solução, você para de procurar. Quando você se apaixona pelo problema, você procura a vida inteira. Olá, bem-vindo de novo ao Wide Talk, gravado aqui nos estúdios da Wide Educação em Campinas. Hoje a gente tem um convidado super importante, eu estou muito feliz que ele aceitou o nosso convite, está aqui, que é o Alessandro Saad, um cara que eu já conheço há muitos anos e sei da trajetória dele como autor, mentor, palestrante e empreendedor, e hoje superintendente executivo do Espro. Exato. Autor do livro Tenha Cicatrizes. Tenha Cicatrizes. É um livro que fala sobre empreendedorismo, que fala sobre as agruras e a cultura, né, de você ser empreendedor. Ele também é especializado em empreendedorismo por Babson e inovação por Berkeley. Queria que você contasse pra gente um pouco, Saad, da sua história, de tudo aquilo que você passou, os seus principais desafios que constrói essa trajetória incrível. Tá bom, obrigado pelo convite, né? Assim, eu acho toda oportunidade que eu tenho de falar um pouquinho para as pessoas que querem empreender, eu aceito, porque eu acho que tem muita coisa que tem sido falado que atrapalha mais do que ajuda. Então, assim, basicamente ou rapidamente, eu comecei a empreender sem saber que isso era empreendedorismo. Mas eu era daquele moleque que vendia gibi na escola, que sempre dava um jeito de fazer dinheiro de alguma forma e tal. E muito cedo eu sempre quis trabalhar, então eu toco bateria. Então eu já tive banda, e bateria você tem que ter um estúdio em casa para não incomodar os vizinhos. Aí eu fui aprender a fazer produção, aí fazia jingle, sempre fui fazendo coisa. Eu sou capixaba, eu fiz minha graduação no Espírito Santo e vim fazer a pós em São Paulo. Fiz minha pós na SPM, quando eu saí da SPM, meu trabalho de conclusão de curso foi um escritório de negócios internacionais. Como eu fui aprovado na pós, eu falei, deve ser bom, vou montar esse negócio. E foi a o primeiro negócio que eu tive em São Paulo. Eu tinha, sei lá, 24, 26 anos. E eu estava no lugar certo, na hora certa, eu comecei a atender, começando as câmaras de comércio, Brasil, Reino Unido, Brasil, Alemanha e tal, e eu recebia as missões comerciais que vinham fazer negócio no Brasil, e daí o negócio meio que explodiu. Mas eu achava que eu era um executivo de marketing internacional, e não era. Na verdade, o que eu ajudava era o startup dos negócios dessas empresas aqui. Muito mais do que o marketing, eu defini, esse cara tem que ser seu advogado, você tem que ter seu armazém não sei onde, a melhor forma de importar é essa. Aí fui fazendo, fui trabalhando e as coisas foram mudando. Eu botei um pezinho na área de consultoria e treinamento, que foi onde a gente se conheceu. Aí fui trabalhando de um modo geral, até que depois do meu mestrado, eu já tinha empreendido na área de alimentação, na área de bebida, em serviço, em educação, eu decidi que eu não ia fazer doutorado. Falei assim, cara, foi o seguinte, eu vou escolher a melhor escola do mundo no que eu quero fazer, e eu vou lá e faço um curso, não importa a duração, mas eu vou lá e bebo na fonte. E aí eu consegui fazer, no mesmo ano, Berkeley e Babson. Mas Babson para mim foi um negócio transformador, porque é um programa de 10 dias que você não pode sair de lá. Então e era uma coisa que eu não estava acostumado, então você chega lá, faz o check-in na escola, sobe, deixa suas malas no quarto, desce e começa a estudar. Então você tem aula de manhã, de tarde, de noite você estuda, de manhã, de tarde, de noite você estuda, e você fica aquele negócio. Eu queria dar uma saidinha para tomar uma cerveja, não tem problema, no subsolo tem um pub, você pode beber aqui sem sair. Não, mas é que eu queria malhar um pouquinho, tem uma academia, você não sai de lá. Só que no primeiro dia, você se apresenta num pitch, em inglês. Eu falei, beleza, moleza, eu já sei o que eu faço, o que você faz? Aí eu mandei o pitch, aí o professor olhou para mim e falou, Saad, seu currículo é uma farsa. Eu falei, putz, danou-se. Ou meu inglês é muito ruim, ou ele não entendeu o que eu falei, ou eu não entendi o que ele pediu, porque tem uma coisa errada. E eu passei a noite olhando aquilo e tal, e quando eu comecei a substituir marketing ou gestão por empreendedorismo, meu currículo cresceu. Eu falei, olha, cara, faz mais sentido assim. Então eu redesenhei o currículo, falei, é isso que eu faço. Na verdade, é isso que eu sempre fiz. Eu comecei a olhar para trás, desde quando eu morava no Espírito Santo, o tempo todo eu estava montando negócio, ou para mim ou para os outros. Aí no dia seguinte, de manhã cedinho, eu estava lá no refeitório esperando o professor chegar. Ele chegou, professor, bom dia, posso tomar um café com o senhor? Eu falei, claro, desde que você não fale sobre o seu currículo. Eu falei, não, poxa, mas eu virei à noite pensando nisso e tal. Eu acho que agora eu entendi o que o senhor quis falar. Eu falei, perfeito, era isso que eu queria. Pega um ovinho lá para mim no buffet, por favor. E foi assim que começou.
De lá eu voltei com esse negócio muito claro de que eu tinha que seguir nessa linha, e foi quando surgiu a história dos compulsivos, dos empreendedores compulsivos. Nessa época eu dava aula na BSP, e eu criei uma metodologia que tem uma jornada com 5 etapas, com canvas, com mandalas e tal, para de uma forma lúdica ajudar o empresário. Eu desenhei para o cara PME, que é o cara que não tem muito estudo, que não tem muita estratégia, mas é quem de fato gera emprego e aquece a economia. E aí eu fazia com que os meus alunos usassem no final do programa, do curso. E eles foram criticando, pô, Sérgio, isso aqui não está claro, isso aqui não está bom, pô, isso aqui é legal, mas não tem espaço. Aí, hoje a gente está na versão 17 da jornada, então ela já está muito validada. E aí as pessoas foram se aproximando. Hoje o Compulsivos é um coletivo com 60 pessoas, com competências complementares, que rodam a mesma metodologia, mas que complementam com seus conhecimentos à medida que é necessário. Então, rodou lá a jornada, mas ainda tem a necessidade de liderança, ou de finanças, ou de marketing, essa pessoa vai lá, esse compulsivo vai lá e complementa. E fazendo isso, assim, eu tropecei numa oportunidade. Eu fui chamado por um headhunter no final do ano passado para ouvir uma proposta. Eu falei, eu não quero, eu estou bem, os compulsivos estão decolando e tal, não sei o quê. Ele falou, não, vem cá tomar um café. E aí surgiu o Espro, e o Espro é uma entidade com 40 anos, que há 40 anos ajuda o jovem a entrar no mundo do trabalho, e para mim foi muito natural, porque é mais ou menos o que a gente fazia com um empresário. Só que um degrau abaixo na idade, mas com muito mais estrutura e tal. Eu falei, poxa, beleza. Não é conflitante, assim, eu não preciso parar com a coisa dos compulsivos. Claro que eu não estou mais na operação, eu fico muito mais na inspiração, né? No dia a dia eu não consigo ficar mais, mas é muito complementar. Então, assim, eu acho que esse ano tem sido um ano muito bacana para mim. Legal que você contou 25 anos de experiência de forma bem rápida, né? Mas eu vou pegar algumas coisas, até porque esse conceito de tem a cicatriz me marcou lá no início da minha carreira, né? Que não tem 25 anos, mas também tem um tempo longo aí, porque eu falei, cara, é exatamente isso, né? Quem criou esse conceito, na época a gente ainda não tinha interagido bastante, sabe exatamente do que está falando. Porque uma coisa que não é que me incomoda, mas me inquieta quando a gente está falando de empreendedorismo, é que a gente só fala de casos de sucesso. Né? A gente pega aquele cara que fez a startup, recebeu um investimento, cresceu, né? Eventualmente ele não virou quase nada no final e vendeu, mas aquele é o cara de sucesso. E aí você tem o PME, né? Você tem o pequeno, o médio empresário que toca esse país, que gera milhões de empregos, né? Que faz desde do armazém local, o armarinho, o bar, a confecção. Esse cara movimenta a nossa economia. E esse cara é tão pouco... acolhido, isso é uma boa palavra. Tão pouco acolhido pelo país, pelas instituições, né? Até mesmo do ponto de vista tributário. Recentemente mudou muita coisa, né? Com o microempreendedor individual, com o simples, mas esse é o cara que sofre e que tem pouco estudo, tem pouca formação possível. E acho que você foi no ponto, né? Como é que você enxerga essa demanda desse pequeno empreendedor por conhecimento, por estudo, por aprendizado? Eu acho que agora, Daniel, eles começaram a perceber a importância disso. Antes era uma coisa muito intuitiva, porque ele montava porque entendia que ele sabia daquilo, ou porque ele herdou e tal. E, na grande maioria das vezes, o empreendedor ele é muito bom tecnicamente, mas ele tem zero de gestão, né? Então, assim, o cara é o melhor barbeiro daquele salão, ele vai e monta o salão dele. Putz, ele vai sofrer horrores, porque ele sabe cortar cabelo, ele não sabe formar preço, não sabe liderar, não sabe, né? É o melhor mecânico da região, ele vai montar uma oficina, ele vai sofrer e assim vai. Então, o que a gente percebeu é que depois que esse cara sofreu muito e ele entendeu como as coisas funcionam, ele percebeu que ali é o jeito de funcionar, e talvez por medo ele não mude muito. Só que o mundo está muito dinâmico, então se você pega as startups de tecnologia, todo mundo quer botar dinheiro nelas, né? Tem fundo de investimento de tudo quanto é lugar do mundo querendo colocar. A taxa de sucesso real disso é próximo de 1%. Que é aquele cara que vai vender, que vai vender por 1 bilhão, é o próximo unicórnio, não sei o quê. A conversão é muito pequena. Aí o país começou a trabalhar com as MEI, né? Não, vamos criar uma solução para o microempreendedor individual. Aí o Sebrae começou a atuar forte nisso. Mas o MEI geralmente não emprega a gente, né? É só ele, no máximo ele mais uma pessoa e tal. E eu entendi que esse pessoal do meio ficou perdido, sem suporte e tal. E o desafio hoje é isso, é fazê-lo primeiro perceber a importância da educação continuada, dele sempre estar se capacitando, entendendo o que está acontecendo no entorno e ajustando a empresa,
Eu brinco que toda modelagem de negócio que você faz, que deu um trabalhão para fazer, vai durar 6 meses. Uhum. Você vai ter que voltar e olhar de novo, mexer de novo, né? Então não adianta você achar, nossa, já fiz, pronto, pro resto da vida. Não, é 6 meses. E ele entendendo isso, ele sabe que a cada 6 meses, ou na pior das hipóteses, a cada ano, ele tem que dar uma paradinha para respirar e ver o que mudou e ajustar a rota. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que ele está começando a entender a importância da capacitação e ele está começando a entender que ele precisa pagar por isso. Que é uma coisa que ele precisa ter... Investir. Apesar da gente fazer sem investir. A gente criou um modelo que a gente capta uma marca, então um banco X qualquer, eu capto o dinheiro desse banco e ele fala assim, eu queria que você impactasse os empresários do segmento automotivo, a oficina mecânica de tal município. A gente acha o órgão de classe, capta os caras, cria o grupo e faz a capacitação, roda a jornada lá. Em nome desse cara. O que é bom para um banco, por exemplo, também. Porque você aumenta a taxa de sucesso, você aumenta a capacidade daquele empreendedor de criar valor para aquela região, eventualmente contratar um seguro, contratar um sócio, investir dinheiro, botar uma maquininha de cartão de crédito. Então, você acaba girando a roda com capacitação, fazendo o empreendedor ser mais bem-sucedido. Essa é a ideia. Então, assim, eu brinco assim, se qualquer grande marca deixar de anunciar um dia no Jornal Nacional, ela banca um ano, 54 semanas do nosso projeto. Uhum. Então a gente consegue passar em 50 cidades, impactando 50 segmentos diferentes da economia e gerando cases de sucesso com eles mesmos. E nesse contexto, quais você acha que são as maiores competências que o pequeno empreendedor tem que ter e que ele não tem ou que ele está começando a perceber que ele tem que ter? Tá. São várias, mas eu acho que uma importante que ele está começando a entender que ele tem que ter é a competência de lidar com gente. A parte de selecionar bem o seu time, liderar, inspirar e motivar as pessoas, fazer com que elas, comprometidas com o negócio, sigam em frente. Então isso é muito importante. Outra, cada vez mais, são competências numéricas. Como é que eu formo o preço, como é que eu dou desconto, quanto que eu preciso para cobrir o custo de não sei o que, esse tipo de coisa. Ele não sabe fazer essa conta ainda, né? E aí, do ponto de vista de estratégia de negócio, pode ser de marketing ou de vendas e tal, como é que eu faço para a minha marca se diferenciar, para eu ser percebido como algo que entrega valor. Eles estão sempre um degrau abaixo. Claro que com o aumento da tecnologia e com o crescimento de empresas de tecnologia de pequeno porte, é mais fácil hoje, por exemplo, ele mexer na fachada, ou ele fazer um cardápio, um cartão de... Eu conheci numa dessas idas nossas para o interior, a gente achou uma agência de publicidade que tinha um produto chamado Startup Box. Você pagava, não vou lembrar quanto, acho que era R$1.000. E ele fazia a fachada da sua pizzaria, o seu cardápio, o seu site com marketplacezinho, e o cartazinho que vai atrás na mochila do entregador. Uhum. O pacotinho completo. Eu falei, pô, cara, que sacada, como é que surgiu essa ideia? Pô, surgiu essa ideia porque a gente estava cansado de ver um monte de coisa esculhambada, o cara não sabia o tipo de leite, então a gente não conseguia nem comer a pizza de tão feio que era o material, e a gente decidiu ajudar. Eu falei, pô, e como é que funciona? Ó, para alimentício está bombando, agora a gente está indo para a área de serviço. Então a gente está tentando fazer isso agora para contador, advogado, para eles terem um mapa. Eu falei, pô, que bacana, que diferente. Então, isso começa a mostrar que é mais barato fazer, e quem percebe a importância de ter, de ser percebido e tal, não sei o quê, vai fazer diferença. Agora, o principal hoje que todo mundo fala são as competências relacionadas à tecnologia, como marketing digital e vendas online, que se você não souber fazer também está fora do mercado. Não, e esse conceito de Startup Box que você falou me lembra muito quando eu acompanho a evolução, né? Eu comecei minha primeira empresa no ano 2000. Tá. Então, se você quisesse ter um site, você tinha que desenvolver ou contratar alguém para desenvolver um site. Hoje você tem várias empresas que você entra, se cadastra, e em 15 minutos você escolhe eventualmente um template, né? Faz uma logo em diversos sites, ou mesmo contrata um designer que pode te atender em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Então hoje, certas coisas para você empreender são muito mais fáceis. Muito, muito. Por outro lado, tem coisas que ficaram bem mais difíceis, né? Que hoje você compete também com todo mundo. Se antes você tinha uma agência local, você atendia aquela tua região. Hoje uma agência local pode atender o mundo inteiro. A mesma coisa que te fortalece, te enfraquece. Com certeza. Né? Então isso demanda uma outra realidade. Mas uma das coisas que eu vi até na tua história, que eu não sabia, né? Que você foi um dos responsáveis por introduzir as cervejas gourmet no Brasil. História bacana essa, né? Quer dizer então que hoje a gente tem
200 tipos de cerveja no supermercado, porque lá atrás alguém inovou um pouco nisso. Essa história é legal. O meu principal cliente era a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Reino Unido. E a gente recebia as missões comerciais, então, farmacêutico, automotivo, alimentos e bebidas. Numa dessas de alimentos e bebidas, veio o diretor de expansão da Shepherd Neame, que é a cervejaria mais antiga do Reino Unido. E eles queriam que a gente desenvolvesse um representante ou um distribuidor aqui no Brasil. Eles contrataram a gente para fazer esse projeto e a gente não conseguiu achar ninguém. Porque a cerveja lá no Reino Unido já era mais cara antes de importar do que a cerveja mais cara aqui já no restaurante. Os caras falaram, pô, esse negócio não vai dar certo nunca. E nessa época eu dava aula na SPM, eu estava na sala dos professores, faltava uma semana para eu entregar o relatório dizendo que eu não tinha conseguido achar ninguém, que eu tinha falado com quase 100 pessoas e ninguém quis. Aí o Alberto Ferreira, um super amigo, querido, professor também da SPM, falou assim, cara, que foi que você está para baixo, isso é sempre tão divertido e tal. Falou, cara, está acontecendo isso. Ele falou, não, você tem que dar um jeito de trazer, porque eu acabei de voltar de Boston, lá aconteceu o The Craft Beer Renaissance, onde os filhos dos americanos que foram estudar na Inglaterra, quando voltaram, montaram na cervejaria, foi assim que nasceu a Samuel Adams e tal. Eu falei, não, essa história toda eu sei, cara, mas ninguém quer. Não, então vamos montar nós dois. Eu falei, você tá louco que eu vou montar com você uma importadora de cerveja? E foi assim que nasceu. E daí a gente começou a trazer... Ele não estava tão louco assim, né? A gente começou a trazer, a gente suou muito para o negócio funcionar, porque a gente teve que criar de fato a categoria, mostrar os diferenciais, criar preço, convencer a pessoa que ele podia deixar de tomar um whisky ou um vinho e tomar uma cerveja pelo mesmo preço, mas com ritual para servir, com glamour, com sofisticação e tal. E aí teve essa evolução e tal, até que num determinado momento... A gente estava indo para 2 anos de operação, a gente já estava trazendo Samuel Adams, Fuller's, Unibrew, Samuel dos Estados Unidos, Fuller e Shepherd Neame do Reino Unido e Unibrew do Canadá. E o dólar, no final de 98, foi de 1 para 1 para 4 para 1. E aí matou o negócio. E ele falou, putz, o que a gente vai fazer e tal? E tentamos de várias maneiras, não conseguimos. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma produção local. E tentamos convencer os fabricantes lá a montar uma operação aqui, ninguém quis. E a gente viu que tinha um mestre cervejeiro se aposentando da Ambev e tal, não sei o quê. Entrou um outro sócio na operação, entrou no meu lugar, eu deixei de ser sócio da operação, passei a ser consultor, e foi montada uma cervejaria. Foi assim que nasceu a Baden-Baden. Bacana. Então a Baden só nasceu porque o câmbio subiu. Se o câmbio não tivesse subido, a gente continuaria fazendo importação e distribuição de cerveja. Então, eu nunca fui sócio, mas eu sou um dos fundadores, porque eu estava lá no momento, ajudei a desenvolver fornecedor, embalagem e tal, não sei o quê. Mas nesse mesmo tempo, estava aqui, no mesmo ano, nasceu quase que simultaneamente a Eisenbahn, em Santa Catarina, a Devassa no Rio, e aí depois foi só crescendo. Hoje você tem mais de 1.200 microcervejarias regulares funcionando, continuamente produzindo e vendendo pelo menos cerveja engarrafada, fora as que fazem e colocam chopp, tem produções menores e tal. E o consumo crescendo ano a ano, né? Cresceu absurdamente. Ainda é pequena a participação, né? Apesar de crescer, o volume de cerveja Pilsen que se toma no Brasil é uma coisa absurda. Então, é difícil esse percentual ser relevante dentro do outro. Mas se você comparar com as outras bebidas, ele já tem um espaço muito, muito relevante. E hoje, no Espro, você se dedica a formar o jovem para o mundo do trabalho, né? Exatamente. Que essa que é a coluna. Como funciona esse processo? Quais são as competências? O que o jovem hoje precisa que talvez o jovem de 30 anos atrás, 20 anos atrás, 10 anos atrás não precisava? E como que esse jovem aprende no dia de hoje, que também é diferente daquele jovem há mais tempo, né, aprendia? Bom, vamos tentar separar um pouquinho aqui. O Espro nasceu há 40 anos e hoje ele tem duas vertentes. Uma vertente, que é o que a gente chama de FMT, que é Formação para o Mundo do Trabalho, é um programa que a gente capta recursos e oferece capacitação gratuitamente para o jovem. E a outra vertente, a gente é uma entidade certificadora do programa de aprendizagem, onde o governo obriga que as empresas tenham uma cota entre 5% e 15% de jovens na sua folha. Então, esse formato funciona mais ou menos, que o jovem fica 4 dias por semana na empresa e 1 dia por semana com a gente. Esse dia com a gente ele recebe como se estivesse trabalhando, só que ele estuda.
E ele estuda competências do segmento onde ele está trabalhando e competências do mundo do trabalho de um modo geral. Então, esse é o programa de aprendizagem e o outro produto é um serviço que a gente oferece gratuitamente para a sociedade. Nos dois, a gente tenta levar para o jovem basicamente competências comportamentais, porque a gente sabe que determinadas competências técnicas a gente ainda nem sabe quais serão necessárias. Então, eu sei que tecnologia está muito em evidência, que eu preciso que ele tenha intimidade com tecnologia, que ele precise, de alguma maneira, ter o mínimo de noção de programação ou ser próximo da tecnologia, né? Mas, do outro lado, falta muito de competências comportamentais, porque a gente sempre tenta incluir no mundo do trabalho o jovem que está numa situação de vulnerabilidade. Então, ele tem uma deficiência na formação na escola pública, ele pode ter uma deficiência no ambiente onde ele cresceu, então a gente tenta, de alguma maneira, compensar isso. Uma coisa que a gente faz é uma espécie de aceleração. Então, o primeiro contato com ele vai ter uma imersão, por exemplo, no pacote Office. Vai aprender a fazer uma planilha, fazer uma apresentação do PowerPoint, como eu escrevo um texto, como eu mando um e-mail, como eu respondo, como é que eu indexo uma informação. Então. Depois ele vai ter a questão de relacionamento, como eu participo da reunião, como eu me comporto, como eu me visto, né? E aí ele vai se aprofundando em como esse conhecimento vai ser usado. O que a gente tem buscado é hackear o sistema, né? Porque o jovem é muito tecnológico hoje, ele está sempre com o celular na mão, até o jovem em situação de vulnerabilidade, ele tem um smartphone e tal. Então o que a gente tem tentado é permitir que esse jovem, por meio da tecnologia que ele possui, independente do tipo de smartphone, se ele acessa do computador da casa de um amigo, ou no lan house, ou na escola e tal, que ele possa ter estímulo para buscar outras coisas. Então, ele teve um dia com a gente lá no Espro que ele viu sobre, habilidade de negociação e tal. Ele pode receber um link de um TED para ele continuar assistindo, ou um infográfico explicando os 5 principais pontos de uma negociação, e assim vai. Então, nesse sentido, a gente tem buscado colocar os jovens em contato com outras mídias, para que ele possa complementar o seu conhecimento. Apesar de na aprendizagem eu não poder fazer AD, por exemplo, a aula tem que ser presencial, nada impede que complementarmente eu entregue mais conteúdo para ele. Legal, bacana. Se você fosse ser empreendedor hoje, né, que desafios você acha que você enfrentaria, diferente dessa situação que você enfrentou quando você estava introduzindo a cerveja gourmet no Brasil, Tá, quando você começou o Compulsivo? Você já falou das competências, mas desafio do ponto de vista de mercado mesmo, de dificuldades, de uma série de questões. Bom, eu entendo que o principal desafio hoje é você fazer um recorte e definir público e produto. Por quê? Porque a tecnologia você tem para fazer qualquer coisa, como chegar no público você tem, como produzir você tem. Hoje você consegue fazer qualquer coisa numa impressora 3D, você consegue chegar em qualquer lugar do mundo com as operações logísticas que existem, você consegue tudo. O difícil é você saber assim, o que eu vou vender e para quem? Porque o principal problema que eu vejo hoje, e eu brinco que eu tenho um projeto chamado Operação Gastrite. Como eu trabalho muito com empreendedorismo, todo mundo quer tomar um café comigo. Mas eu quero tomar um café com você. Eu falo, vou ficar com gastrite, então tomar café. Mas eu tenho um projeto que eu tomo um café por semana com uma pessoa que eu não conheço. Alguém que me procurou na rede social e falou, vamos lá, me conta sua ideia. E na grande maioria das vezes, a falha desses empreendedores é que eles acham uma solução para um problema deles. E que não é um problema da grande maioria das pessoas. E ele fica apaixonado pela solução do problema deles e aí a coisa não funciona. Então, assim, outro dia eu recebi um rapaz, porque acho que a gente podia resolver um negócio assim, as pessoas que vêm da zona norte de bicicleta para o centro de São Paulo e quiserem tomar um banho no Parque do Ibirapuera, não tem um restaurante, um banheiro legal, acho que a gente podia criar um container e a Johnson ia patrocinar. Eu falei, mas quantas pessoas fazem isso? Não, eu faço, você eu já entendi, mas quem mais faria? Por que a Johnson, por que a Unilever patrocinaria? Não, faz assim, quando você tiver esse número, eu tomo um segundo café com você. Isso tem 2 anos, hoje eu não vi no celular, não sei se ele me ligou, mas... Então, o ponto as pessoas acabam se apaixonando pela ideia e tal. E a facilidade que a pessoa tem de ter informação acaba gerando também, para essa geração, uma superficialidade na análise.
Então, eles não se aprofundam para entender de fato como é que aquele negócio, aquele problema seria solucionado e tal. Então, às vezes, a solução vem muito rasa. E isso é um problema também, é outro desafio. Como é que eu aprofundo, como é que eu defino melhor e com mais profundidade o problema e a solução. Isso tem muito a ver com a frase que o Uri Levine do Waze tem, né? O co-founder do Waze, que é apaixone-se pelo problema e não pela solução. Exatamente. Né? Quando você se apaixona pela solução, talvez o problema nem exista. Né? Mas quando você se apaixona pelo problema e você percebe que ele não existe, tudo bem. Ou você testa várias soluções até resolver aquele problema. Né? Eu acho que essa frase é muito boa e muito verdadeira, porque quando você se apaixona pela solução, você para de procurar. Quando você se apaixona pelo problema, você procura a vida inteira. Ah, putz, resolvi isso. Eu falei, pô, mas ficou uma rebarbinha aqui. Ah, então vou resolver também. Ah, ficou outra rebarbinha. E aí você sempre vai oferecer uma melhor solução e uma melhor experiência para o seu público-alvo. Se você se apaixona pela solução, você para ali. Fala, nossa, minha solução é o máximo. Tanto que as plataformas de mobilidade, o 99 não foi a primeira plataforma e foi a que mais cresceu, a que mais consolidou, a que sobreviveu, porque... Continuou buscando sempre. Continuou buscando sempre. E aí, se a gente for falar de formação de sociedade, se a gente for olhar como é que é o nosso sistema de educação, pouco se fala sobre empreendedorismo no início da formação da garotada. Né? Se a gente pudesse fazer alguma coisa, a gente pode. Né? Mas se você tivesse um mandato para resolver isso de alguma maneira, ou se você tivesse meios, ou o que você faria para levar para o mais cedo possível essa formação, para que a gente pudesse formar empreendedores desde lá da base, né? Tá. Eu tentaria, de alguma maneira, desmistificar o empreendedorismo. Porque o empreendedorismo está muito voltado àquele cara que quer montar um negócio e ficar milionário, não sei o que, tal. E o empreendedorismo é uma coisa natural. Eu acho que esse é o ponto. Assim, a única coisa é que o empreendedorismo ele é natural nas pessoas que estão predispostas a correr um determinado risco. Ponto. Tem um negócio chamado NR2B, que é um gene que foi mapeado pela Princeton University, que é o gene da inovação e do empreendedorismo. E, em linhas gerais, quem tem esse gene é mais resiliente. Então, eles fizeram um teste com ratos em laboratório, naquele labirinto e tal. O rato com o gene NR2B, ele chegava muito mais rápido na comida. Por quê? Porque ele errava e começava de novo. E o rato que não tinha, ele errava, se frustrava, parava, ó vida, ó céus, não sei como é que fala isso na linguagem dos ratos, mas era isso que acontecia. Então, só para você ter uma ideia, um rato com NR2B, ele chega em 45 segundos no final, chegou em 45 segundos no final do labirinto. Um rato sem o NR2B chegou em 9 horas no final do mesmo labirinto. Então, primeira coisa, tem uma questão nata do empreendedorismo. Tem pessoas que têm isso naturalmente, mas isso é 3% da população do mundo. Só para você ter uma ideia, tem mais psicopata do que empreendedor. Então, não é um problema. Se bem que alguns são os dois, né? Mas vamos pular essa parte. Então, empreendedorismo é um negócio que você pode aprender ou que você pode desenvolver, perceber que pode ser uma solução para o seu caminho, para a sua vida. Então, a primeira coisa que eu faria seria desmistificar. A segunda coisa que eu faria seria envolver o empreendedorismo dentro do dia a dia das pessoas, para eles perceberem como isso funciona. Tem um projeto, vai virar agora, no final do ano, a partir de janeiro de 2020, vai entrar uma nova regulamentação onde as escolas vão ser obrigadas a oferecer no contraturno conteúdos do mundo do trabalho, inclusive de empreendedorismo. Então, soft skills e tal. Muitas escolas particulares já fazem isso, né? E as escolas públicas vão ser obrigadas a fazer. Então, elas estão correndo para se adaptar. Então, não sei o que. Eu acho que é um grande passo para isso, é um grande passo. Mas o que eu faria com que esse jovem praticasse mais o empreendedorismo. Essa questão da cicatriz, de você errar e aprender com seus erros, aprender com as suas cicatrizes, é um negócio que é muito valioso. Porque, por exemplo, eu fiz administração de empresas. Tudo bem que eu fiz no século passado, mas lá tudo que me ensinaram foi achar a solução. E não tem a solução. Tem diversas soluções que podem ser temporárias e eu tenho que ajustar e tal. Então, se você é doutrinado, capacitado para achar uma única solução, primeiro que você vai se frustrar absurdamente. Por quê? Para achar uma única solução demora mais tempo. Segundo, que essa solução ela não vai se perpetuar. Então, às vezes, você demora para achar, você não acha, ou você acha, ela perde a validade muito rapidamente.
Então, uma coisa que eu sempre gostaria que fosse ensinado é esse negócio de você saber lidar com a frustração, de você achar que errar faz bem, errar faz parte do acerto. Né? Você não pode repetir o erro. Repetir o erro não vale, mas errar, eu brinco quando eu estou conversando com os empreendedores, a gente vai fazer um combinado aqui. Ó. Vocês podem errar 365 novos erros todos os anos. Você só não me repete que está tudo bem. E aí, se ele erra tentando acertar, aquele erro é uma vitória. Eu falei, putz, já vi que esse negócio não dá, mas se eu acertar aqui, eu acho que dá, hein? Então, é isso que eu colocaria, a lidar com o erro de uma maneira mais leve e entender que isso faz parte do processo do sucesso. E isso é uma questão muito cultural do Brasil, né? Eu tive a oportunidade de ir para Israel uns 2 anos atrás e eu conheci empreendedores que falavam, olha, eu abri uma empresa, não deu certo, eu abri outra, não deu certo, abri a terceira, não deu certo, abri a quarta, não deu certo, eu abri a quinta, a sexta, a sétima eu vendi por $500 milhões, né? Tudo bem que a gente está falando que o empreendedorismo não necessariamente é aquele que vai vender a empresa por $milhões, claro. Mas é aquele que vai estar disposto a errar, a aprender, começar de novo. Só que errar no Brasil custa muito caro. Né? E a gente tem visto iniciativas do governo de tentar tornar, de certa forma, mais contido o erro. Então, se você está ali, está investindo, você tem uma responsabilidade limitada naquilo que você está fazendo. Então, até a mudança da legislação, a mudança de todo o cenário de startups pode ajudar isso, né? A você começar a entender o erro como parte do processo de aprendizagem e de empreendedorismo, e não como um fracasso que te leva para o buraco. Isso eu acho que vai fazer uma divisão incrível entre como você via empreendedorismo do passado e como a gente vai começar a ver empreendedorismo para frente. Eu concordo plenamente. Assim, eu entendo que culturas que incentivam o empreendedorismo e que cuidam para que a frustração do erro não seja uma sentença de fracasso, vão muito mais longe, né? Se destacam muito mais. Curiosamente, eu estive em Israel também há 2, 3 anos atrás. A única diferença é que meu sobrenome é Saad, né? Então eu fui para Salinha. Né? Eu estava com um cliente que está desenvolvendo uma plataforma para rastrear o consumo de cannabis medicinal no mercado americano. Porque como é um negócio muito novo e está crescendo muito rápido, o que ele quer? Se alguém está usando uma pastilha, um óleo ou mesmo um cigarro de cannabis para Parkinson, e ele tem que fazer uso de manhã, de tarde, de noite, se ele usou à tarde e o tremor não parou, ele põe na plataforma, a plataforma volta para o médico que prescreveu, volta para o laboratório que produziu, e eles vão entender o que está acontecendo. Vão cruzar os dados daquele paciente com a dosagem e tal, não sei o quê. Então, a solução é muito bacana, a ideia é muito boa. Só que a gente não sabia como modelar, como fazer, e a gente precisava de muito dinheiro. Então eu falei, beleza, a maior feira de tecnologia de cannabis do mundo acontece em Israel todo ano, a gente vai para lá. Eu falei, vou contigo e tal, só que meu avô veio do Líbano, então assim, talvez eu não fique com você. Não, vamos lá e tal. Nós fomos, fiquei na salinha lá, me dando uma canseira de meia hora, me autorizaram. Entrei, fiquei 5 dias lá na feira e saímos de lá com uma carta de intenção de $2 milhões e com $200 mil no bolso para começar o negócio. Claro que tudo que a gente vendeu na feira a gente não entregou. Por quê? Porque o mercado foi mudando, eles foram dando outras demandas e tal. Não que a gente não cumpriu o combinado, mas a partir do momento que entrou esse investidor, a gente foi ajustando o MVP, no final a gente viu que era outro negócio para o outro lado. Né? Então, agora, quase 3 anos depois, que eles estão lançando no mercado americano. Fizeram um piloto no Uruguai, testaram. Por que eu estou falando disso tudo? Porque tem um negócio chamado assincronia de ritmo. Quando a gente lançar esse produto, a gente não mais, porque eu não estou mais com eles, né? Eles já estão sozinhos. Eu já ando com as próprias pernas. Mas quando eles lançarem esse produto no mercado norte-americano, eles estão falando de 4 anos de trabalho. Só que para o mercado americano eles vão ser vistos pela primeira vez naquele dia. E isso às vezes gera uma frustração para o empreendedor que está trabalhando, está envolvido, está suando para criar aquele negócio, e quando ele cria e coloca no mercado, pô, mas ninguém comprou hoje. Fala, claro que ninguém comprou hoje, cara, ninguém te conhece ainda. Não, mas pô, não sei o que. Então, cuidar com essa frustração é uma outra coisa que a gente se preocupa muito. Principalmente com essa nova geração, que se frustra muito fácil, que é menos resiliente e tal. Então, acho que esse é um outro ponto de atenção. Perfeito, bacana, boa história. Né? Nem tudo é imediato. Né? Nem tudo é imediato. E aqui, às vezes, a gente, como empreendedor, tem essa cultura do imediatismo. Muito. Né? Também é algo que a gente precisa superar. Para a gente fazer um bate-bola rápido, antes da gente falar fazer a propaganda do seu livro também, né? Porque
também faz parte do negócio. Eu queria que você indicasse, por exemplo, os novos empreendedores, para os ouvintes, para todo mundo que se interessa por futuro, por educação, aprendizagem, que é o tema do Wide Talk, dessa primeira temporada que a gente está produzindo aqui na Wide Educação. Eu queria que você indicasse um livro, que você falasse de uma referência sua e que você falasse de algo que você não abre mão, que pode ser um ritual, que pode ser um valor. Bom, livro, eu gosto muito do livro, eu acho que eu vou fazer uma maldade, tá? Assim, que vai ser difícil de achar, mas o livro chama O Livro Negro do Empreendedor, de um cara chamado Fernando Trias de Pez, é um professor, foi professor assistente do Porter, do Kotler, perdão, e é um cara que eu gosto muito da escrita. É uma historinha, e ele conta por quê e como você deve empreender e quais são as grandes roubadas que as pessoas fazem quando estão empreendendo. O Livro Negro do Empreendedor. Eu acho que tem um filme legal que talvez conte um pouquinho das diferenças de visão de negócio, que é Fome de Poder, que é a história do McDonald's, né? Uhum. E ali tem uma história que não é tão boa, né? Assim, das relações entre os dois irmãos e o empresário, mas eu acho que mostra um pouquinho as diferentes percepções, como que o empreendedor ele consegue ver mais coisas, como você tem focos distintos, né? Assim, sem querer dar spoiler, os dois irmãos eram muito mais preocupados com processo, com qualidade, né? E o outro empreendedor era muito mais preocupado em atendimento, em experiência, em expansão. E aí você vê como é que funciona essa dificuldade de aliança. Eu acho que é um filme muito bom para falar disso, né? Sim. Uma coisa que eu não abro mão, eu sempre tento, onde eu passo, deixar uma leveza, porque as pessoas tendem a fazer as coisas muito pesadas, muito protocolares, muito tal, e eu sou muito informal, né? Então, assim, nem sempre eu estou de blazer, mas, assim, independente do que eu vista, eu sou muito informal. Então, eu tento, de alguma maneira, mostrar à pessoa que o fato dela empreender não a faz, primeiro, melhor do que ninguém do time dela. O fato dela empreender traz uma responsabilidade absurda com a vida das pessoas e das famílias dessas pessoas que estão dependendo dela. E o fato dela empreender traz uma responsabilidade do que ela está entregando para os clientes que escolheram a marca que ela criou. Então, essa leveza de relação com as pessoas, de criar o processo, mesmo na pressão da produção, o prazo vai acabar assim. Se você não tiver respeito com as pessoas, nada funciona. Eu acredito muito nisso. Se você não tiver um respeito e uma relação leve e tal, as coisas não se desenvolvem ou não se perpetuam no tempo. Então, disso eu não abro mão. Bacana, legal, muito bom. Acho que são ótimas dicas para o nosso empreendedor. Fala do livro, fala um pouquinho do que o leitor vai encontrar no Tenha Cicatrizes e o que se espera para o próximo volume. O livro é uma coisa que a gente estava tentando fazer há um tempão. O livro ficou pronto, uma cicatriz nossa, né? O livro ficou pronto há 1 ano e a gente demorou para lançar. Então, o que eu fiz? Eu selecionei 11 empreendedores compulsivos e eu dei um roteiro para eles. Então, só, você vai escrever um capítulo do livro porque você tem essa trajetória de vida, eu acho que faz sentido você escrever. Então, você vai começar contando uma dor, uma cicatriz. Você vai contar um negócio que deu errado, deu ruim. Aí depois você vai dizer qual era a sua crença quando isso aconteceu, como você resolveu, e você vai dar dicas para as pessoas não passarem por isso. Então, todos os capítulos têm o mesmo roteiro. Uhum. Então, tem gente que está falando de liderança, o outro está falando de finanças, outro de branding, outro... E a ideia é que seja um livro que você não tenha que ler na ordem, você vai pegar lá um tema e vai ler aquele tema e depois pode ler outro numa outra ordem, mas que ele sempre te traga uma inspiração. Então, assim, putz, estou passando por um problema parecido, deixa eu ver o que esse cara fez. E um ponto importante ali a gente não tem a menor pretensão de ser, de novo, a única solução. Só, neste momento, para este problema, a solução desenvolvida foi essa, mas dá uma olhada aqui que talvez isso possa te ajudar, não igual, mas parecido. Tal. Então, o livro ele é composto disso, de mini cases, de cicatrizes e soluções. A segunda edição ela vai ter o mesmo roteiro, com novos autores e novas cicatrizes. A ideia é que a gente lance a cada ano um volume desse com novos cases e novas cicatrizes. E a gente está colocando agora, na fase final de produção, um outro, que esse é meu com um autor só mais, com o Luiz Felipe Pátio, que chama Eu Já Vi Esse Filme e no final eu sempre morro.
que são os principais erros que os empreendedores fazem e quebram, sempre com foco no PME. Então a ideia é essa, que as pessoas possam ter algum tipo de inspiração e resolver ou ajudar a resolver os negócios da sua gestão por meio do compartilhamento das cicatrizes. E onde é que a gente encontra esses livros? Você encontra na Amazon. Se bem que se você entrar em livro.compulsivos.org, você já cai direto na lojinha. Bacana. Bom, Saad, obrigado. Foi um prazer contar com você aqui. Meu nome é Daniel Orlean, eu sou CEO da Wide Educação. Esse é um Wide Talk que eu tive aqui o prazer de receber essa figura incrível, 25 anos de empreendedorismo, inovação, cerveja, cicatriz. Acho que foi uma aula para quem está querendo empreender, mas principalmente para o pequeno empreendedor, que é aquele que movimenta a nossa economia, que gera empregos e que cria a cada local, a cada região, novas soluções para os diferentes tipos de público. Saad, obrigado, você é sempre muito querido aqui. Eu espero que a gente converse mais vezes no lançamento do segundo livro, no terceiro, no quarto, no quinto. Você está convidado, vai ser um prazer. Obrigado pela oportunidade e para quem está assistindo a gente, tenha cicatrizes.